Olá a todos, bem-vindos de novo ao canal. Hoje vou-vos mostrar o vídeo de edição do comando Chrome. Eu já postei uma imagem desse comando no Instagram e também já pus no canal o vídeo de bastidores do estúdio. E se vocês viram esse vídeo, então já sabem que eu cometi o grande erro de fotografar tudo em JPEG da primeira vez que fotografei. Sim, da primeira vez, porque depois eu voltei atrás e fotografei tudo novamente em RAW para poder ter o máximo de qualidade possível nas imagens. Por isso as imagens que vocês estão a ver agora no vosso ecrã não são as mesmas do vídeo passado, são aquelas que eu fotografei da segunda vez em RAW. E como podem ver, o que eu estou a fazer agora é exatamente escolher quais é que são as imagens que quero aproveitar para depois juntar todas no Photoshop. Podem ver que eu fiz apenas alguns ajustes pequenos às imagens no Lightroom e tentei alisar um pouco a textura do comando ainda dentro do Lightroom para depois não ser tão trabalhoso corrigir as pequenas imperfeições dentro do Photoshop. Porque com muita textura é preciso ter muito mais cuidado para que depois as alterações das pequenas imperfeições não se notem na imagem final. E agora que já abri as imagens todas no Photoshop, a primeira coisa que eu fiz foi sobrepor todas as layers no mesmo ficheiro e tentar alinhá-las. Ao princípio ainda tentei um método automático de alinhamento das várias layers, mas isso não resultou muito bem, porque embora o comando não se tenha mexido quase nada, efetivamente ele estava suspenso no ar e teve pequenas oscilações na posição ao longo do tempo em que eu estive a fotografá-lo, o que impossibilitou que houvesse um alinhamento automático e perfeito das layers. Por isso acabei por ter de alinhar as layers à mão à medida que ia precisando de as utilizar. Como podem ver, no caso da layer das altas luzes no topo do comando, precisei até de ajustar um pouco a perspectiva porque ela não estava a alinhar bem com as outras layers de baixo. Podem ver também que eu aproveitei apenas algumas partes muito específicas de cada imagem, porque eu já fiz as várias imagens com esse intuito. Eu posicionei as luzes de maneira a que cada imagem me desse uma parte que eu depois queria aproveitar para a imagem final. Ou seja, neste caso, uma fotografia deu-me a parte frontal do comando e as laterais, outra fotografia deu-me o brilho que está por baixo, outra fotografia deu-me o brilho que está por cima e ainda mais outra fotografia deu-me o segundo brilho que está por baixo. E vão poder ver também daqui a pouco que eu fui buscar ainda outra imagem para salientar os botões do lado direito, mas no entanto só me lembrei disso mais à frente no processo, por isso é que eu não meti logo a imagem juntamente com as outras a fazer de layers dentro do mesmo ficheiro logo ao mesmo tempo. Aqui foi a altura em que eu me comecei a debruçar a sério sobre a layer das altas luzes do topo do comando. Como podem ver, precisei até de mexer na parte da perspectiva da layer porque ela não estava a sentar muito bem em cima da layer de baixo, e esta layer tem que ficar muito bem assente em cima da outra, senão vai ser possível ver ou altas luzes que não estão em cima de nada, ou vai-se poder ver a parte da layer de baixo a sair para fora desta layer, e nenhum desses dois resultados é algo que nós queremos. Entretanto, decidi também que para ter a certeza daquilo que estava a fazer era melhor isolar já a parte do comando da parte do fundo, e para isso utilizei a ferramenta de Color Range para selecionar um género de cor, neste caso a cor do fundo, que era maioritariamente cor laranja, e depois com a Quick Mask fiz então a parte mais detalhada da seleção do comando, e assim pude, como vão poder ver,
tirar toda a parte do fundo e deixar então o comando com o tom de cor de laranja que eu queria, que era o tom que está nas riscas ou no joystick, já não me lembro bem de onde é que tirei essa cor, mas dentro do comando. Depois de ter feito estes ajustes todos a esta layer e à seleção geral da máscara, a última coisa que fiz, como podem ver, foi duplicar um dos botões do lado esquerdo para o lado direito, porque o do lado direito ficou com alguns vestígios do líquido que eu usei para limpar o comando antes de começar a fotografar. Foi uma toalhita úmida e aquilo deixou o plástico do comando com aqueles restos que davam para ver, e eu achei que aquilo estava tão mal que tinha de ser alterado, e então copiei o botão de um lado para o outro. Obviamente que depois tive de mexer ainda mais na perspectiva da imagem, e também tive que arranjar maneira com o clone stamp de fazer com que a mistura entre as duas layers ficasse aceitável. Entretanto, vamos poder ver uma parte que pode ser considerada controversa na edição que eu fiz. Como podem ver, há uma ligeira parte preta do comando, que é uma parte da parte de trás do comando, que ficou à mostra nesta perspectiva. Eu achei que não haveria problema em retirar essa parte em pós-produção, porque efetivamente é apenas um truque de perspectiva. Se estivéssemos a olhar para o comando ligeiramente mais acima, já não íamos ver estas partes que estavam à mostra, e eu achei que não perdia nada em retirá-las e que não estava a retirar nada à imagem em si, nem à maneira como é percepcionada a forma do comando pela pessoa que vê a imagem. E agora foi então a altura de adicionar aquela imagem extra para dar um pequeno brilho lateral aos botões do lado direito, para que eles ficassem ligeiramente mais tridimensionais. Acho que este brilho faz uma diferença muito grande, embora seja um pormenor relativamente pequeno. E como podem comprovar, efetivamente alguns minutos em estúdio para garantir o alinhamento do produto e que ele não saia do sítio, às vezes poupam até algumas horas em Photoshop, porque como podem ver, para cada botão eu tive de criar uma cópia da imagem que tinha o brilho que eu queria adicionar, porque como a imagem não estava perfeitamente alinhada por causa das pequenas movimentações do comando, eu tive que fazer cada botão separadamente dos outros três para conseguir alinhá-los corretamente, e como podem ver, isso deu ainda algum trabalho. Depois disso foi a altura de começar então com a parte chata desta edição toda, que foi a parte de remover todas as pequenas imperfeições. Já se sabe que é se calhar a parte mais chata de qualquer fotografia de produto, mas é uma das partes que faz toda a diferença. E mais uma vez, esta é uma das situações em que a preparação de estúdio nos pode poupar imenso tempo em Photoshop. No caso das imagens que eu fotografei da primeira vez deste comando, aquelas que foram todas em JPEG, eu não cheguei sequer a fazer nenhuma limpeza do produto. E quando olhei para as imagens no computador, até me benzi, porque efetivamente
este comando tinha de tudo, desde dadas a pó, a riscos. Bem, estava horrível. Foi uma das razões, para além das imagens estarem em JPEG, pelas quais eu decidi voltar a fotografar o comando, porque poupei imenso tempo em retoques no Photoshop. E mesmo assim vocês vão ver que isto ainda demorou algum tempo, mas acreditem, se tivesse usado as outras imagens em JPEG com o comando todo sujo, ia ser muito, muito, muito mais tempo de edição só nesta parte. Depois deste trabalho todo de limpeza do comando e da área dos botões direcionais, está então na altura de adicionarmos algumas luzes ao nosso comando. Ele tem ali naquela zona 4 LEDs que acendem apenas individualmente e não os 4 ao mesmo tempo, como vai-se ficar na imagem final, mas todas as imagens que eu vejo promocionais deste comando têm esta parte assim, e eu já agora decidi fazer também a mesma coisa, porque até não acho que fica mal. Como podem ver, utilizei aqui umas riscas amarelas para o alaranjado, e também uns efeitos de blur para adicionar então estas luzes ao comando. Depois disso vem a altura de adicionar uma sombra. Já vão ver que eu criei uma sombra falsa, porque neste caso era mesmo impossível criar uma sombra verdadeira do comando em estúdio, da maneira que ele estava a ser fotografado, e usei apenas uma oval escura e, mais uma vez, dei uns efeitos de blur para poder então dar aquele efeito de sombra suave e desfocada. Aqui podem ver que tentei fazer com que esta zona de altas luzes ficasse mais simétrica de um lado para o outro do comando, mas infelizmente não consegui arranjar uma boa solução para isso, então acabei por não fazer nada nessa zona, porque efetivamente até não estava assim tão mal, era só um pormenor que eu queria remediar, mas que acabei por achar que não valia a pena. E agora, como podem ver, está na altura de tentar resolver algumas questões de alinhamento do comando. Ele não estava perfeitamente perpendicular à câmara
portanto tive de mexer um pouco na perspectiva do comando ainda dentro do Photoshop. Depois disto vão poder ver que a última coisa que alterei foi a intensidade da luz do lado esquerdo do comando, que estava um bocadinho mais intensa do que a do lado direito, e o objetivo era que estivessem mesmo iguais uma à outra, portanto escureci um pouco aquela zona. Depois disso ainda transformei um pouco a alta luz que está na parte de baixo do comando para fazer com que ficasse uma gradação mais suave da alta luz para a parte escura do comando. E com isto a imagem está acabada, vão poder ver já a seguir a imagem final no vosso ecrã e não se esqueçam, se gostaram deste vídeo deixem um gosto e subscrevam ao canal, e se quiserem ver outros trabalhos meus podem ver a minha página de Instagram e Facebook. Por agora é tudo, portem-se bem e até à próxima.